Eu espero que você esteja me vendo, que você esteja me ouvindo. Oi, Ira, tudo bem? Querida, me fala se você está me ouvindo, se está com muito barulho aí ao fundo. Oi, tem um caminhão descarregando aqui perto desse bosque. Tá dando para me ouvir? Oi, Claudinha, seja bem-vinda. Oi, Jana, me falem se está dando para ouvir, porque apareceu um caminhão descarregando aqui numa garagem de carros. E eu vim para cá, para o bosque, porque eu precisava estar aqui respirando um pouquinho de ar puro. Vê para mim se dá para te ouvir bem. Ai, bom dia, Janinha. Obrigada, Claudinha. Que bom então que tá dando para vocês ouvirem. E se vocês escutarem alguns ruídos ao fundo, me perdoem, mas eu queria muito vir para cá hoje. Eu senti uma vontade de ficar quietinha, cheguei mais cedo. Sabe quando você precisa ficar para se recarregar, né? Eu queria ficar mais bonita. Oi, Simone, tudo bem? Eu queria ficar mais bonita sem esse casacão, mas tá frio. Lá fora tá uns 8 graus, aqui deve estar uns 5, 4 graus, então eu vou ficar encapotada mesmo. Bom dia, querida. Que bom que estamos todas juntas aqui. Hoje a gente vai falar sobre sobre um tema muito importante, que é o que a gente faz quando o que vem à tona não é nada do nosso melhor, pelo contrário, vem tudo aquilo que a gente não se orgulha. Esse é o tema do nosso Cá Entre Nós de hoje. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Geisa Mourão. Cá Entre Nós, ele é um papo reto e amoroso de toda quarta-feira, às 14 horas aqui na Suíça, 10 horas Brasil. Daqui a pouquinho o fuso muda um pouquinho e vai ser 9 horas Brasil, mas hoje é 10 horas Brasil. E o que é o Cá Entre Nós? A gente tenta conversar sobre os nossos bastidores, tudo que é ligado à mudança de atitudes, à mudança de comportamento, para o nosso crescimento e para o nosso florescimento. É isso que a gente faz aqui juntas no Cá Entre Nós. Eu sou a Geisa Mourão, eu sou uma das colaboradoras Oxitocinas, que é uma plataforma colaborativa entre mulheres, que nasceu aqui na Suíça e hoje abraça mulheres de todo o mundo. Então, para você que está nos assistindo aqui agora, presencialmente, que seja aqui na Suíça, tem gente que está no Equador, tem gente que está nos Estados Unidos, tem amigas que estão no Brasil, então sejam todas bem-vindas, tá bom? Eu também sou a mentora, a facilitadora da mentoria que é oferecida pela Oxitocinas a preços sociais, a valores sociais, reconectando com a sua melhor versão. Então, toda semana o que a gente tenta é nutrir os nossos vínculos, conversar um pouquinho mais, para que você nos conheça e para que nós te conheçamos. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre uma frase da Brené Brown. Brené Brown é uma pesquisadora, uma contadora de histórias americana que eu acompanho há mais ou menos 13 anos. Um dos TED Talks mais vistos pelo mundo é dela sobre vulnerabilidade. O que a Brené fala? Assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar a nossa vulnerabilidade é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. Vamos dissecar um pouquinho essa frase? Assumir nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. O que isso significa, assumir a nossa história? Todas as vezes que a gente tem contato com algumas emoções que a gente não se orgulha, a raiva, o ciúme, a inveja, o julgamento, quando a gente sente aquilo, se a pessoa já está um pouquinho traçando, tentando entrar num caminho de mais consciência, ela sabe daquela luz vermelha, né? Plim, 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 plim. Não tô gostando de mim. Mas a gente está vivendo numa época que parece que é vergonhoso sentir raiva, é vergonhoso sentir emoções que não sejam tão positivas. Gente, nós não somos seres tão evoluídos que só sentimos coisas boas. Na nossa atual evolução por aqui, é muito importante a gente assumir a nossa história. Significa aqui abraçar as nossas emoções, abraçar os nossos sentimentos e não jogar embaixo do tapete.
Porque quando a gente joga embaixo do tapete, a gente finge que tá tudo bem. E nada nessa vida, quando é fingido, tem uma durabilidade, tem uma sustentabilidade. Não vai dar caca agora, mas vai dar caca lá na frente. Jogar embaixo do tapete é como se a gente estivesse incentivando algum órgão nosso a gangrenar. Gangrenar ou gangrenar? Sabe quando o sangue fica estagnado e você tem que cortar uma perna, você tem que... quando a gente não assume, ou pelo menos não tenta assumir o que a gente está sentindo, validar o que a gente está sentindo, é como um vazamento. Eu moro numa casa de quase 3 andares, quase não, são 2 andares e um andar de baixo, são 3 andares. De uma hora para outra, uns 2 anos atrás, apareceu um vazamento, começou a cair água do teto lá na lavanderia, lá embaixo. Até a gente descobrir o que tinha acontecido, o rapaz que veio olhar para mim, ele veio me mostrar que a água vai encontrando alguns caminhos e é muito difícil. Só que começou lá em cima, a parede começou a ficar meio amarela. Se eu já tivesse prestado atenção naquele amarelo da parede, eu teria evitado uma nota que eu gastei para arrumar todo aquele vazamento, para deixar tudo sequinho. É a mesma coisa com as nossas emoções. Quando a gente começa a sentir algumas coisas que a gente não se orgulha, tipo, tô num grupo de amigas e... nossa, aquela dali é tão bajulada, todo mundo bajula, todo mundo não sei o quê. Acaba sentindo aquele ciúme, aquela coisa que você assim, nossa, eu não queria sentir isso, mas eu sinto. Tá tudo bem. Assuma que você está sentindo e preste atenção. Isso é maravilhoso. É igual a nossa febre. Quando a gente tem febre, o que significa? Significa que tem alguma infecção se formando no nosso corpo e que a gente precisa olhar. É a mesma coisa em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções, que a gente não se orgulha. Um exemplo prático aqui. E eu queria ouvir os seus exemplos práticos, tá? Oi, Aninha! Seja bem-vinda. Marlise também. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas eu acho que não. Eu sempre gostei de fazer teatro desde pequenininha. E eu lembro que eu escrevia as peças de teatro e eu montava as peças de teatro. Eu tinha 10 ou 11 anos, estava na 5ª ou 6ª série. E uma peça foi um sucesso maravilhoso. Aí eu fiz a segunda e todo mundo gostou do que eu fiz. Eu fui super elogiada, tal. Gente, eu tinha 10 para 11 anos. Na minha segunda peça, foi uma peça muito legal, todo mundo elogiou, mas no final tinha uma prece, que alguém fazia uma prece, eu não lembro direito qual era o tema, mas assim, fazia uma prece e eu pedi para que uma das atrizes fizesse a prece. E ela fez uma prece maravilhosa. Todo mundo amou, todo mundo gostou. E sabe o que eu senti depois dessa peça, ou durante a peça? Eu senti muito ciúme. Eu acho que eu senti ciúme, eu acho que eu senti inveja, eu acho que eu fiquei com raiva dela, por ela estar fazendo aquela prece tão linda. Fiquei com raiva de mim, de ter pedido para ela fazer. Eu acho que eu senti tudo. Claro que naquela menina de 10 ou 11 anos, isso não foi elaborado, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai levando algumas coisas com a gente. E aí eu fui trabalhando e continuo trabalhando até hoje, eu vou estar com 95 anos e vou continuar trabalhando, e talvez esse seja um dos principais propósitos do meu trabalho profissional e do meu trabalho voluntário, que é criar um palco para mim e criar palco para outras mulheres, não só para mim, para que todas nós, para que a gente floresça, para que a gente cresça, para que a gente esteja no palco da vida. Então é muito engraçado, olha como a gente fala, eu nunca tinha associado essa situação com o meu propósito hoje de trabalho. Eu ia contar outra coisa, mas eu ia contar para vocês que o ano passado, na plataforma colaborativa Oxitocinas, para quem não é aqui, nós estamos em Vevey, na parte francesa da Suíça, e a gente fez um encontro maravilhoso com quase 250 pessoas, com 35 empreendedoras, na Salle del Castilho, que foi comemorando o nosso 7º ano Oxitocinas. E a gente precisou trabalhar 9 meses antes para a gente divulgar esse grande evento, né? E foi o primeiro evento bilíngue da Oxitocinas para imigrantes portuguesas, brasileiras, e para que falassem, e para outras imigrantes que falassem o francês. Nós fomos até uma rádio fazer a divulgação
do nosso evento. Porque eu comecei a procurar, nós demos a ideia e uma colaboradora disparou um e-mail que nós fizemos para várias rádios, vários jornais, e um deles nos convidou para ir até lá. Só que eu não falava inglês fluente, eu não falo francês fluente ainda. E aí, eu fui indo. Ai, que bom, vamos pra rádio. No meio do caminho eu falei assim, cara, mas eu não falo francês, como é que eu vou fazer isso? O que eu pensei? Vou chamar uma das nossas colaboradoras, chamei a Cris Grisório, que é uma super colaboradora, para ela ir na nossa entrevista e ela ser a responsável, ela ser a protagonista e eu ficar ali de suporte. Porque imagina você ficar, nós vai em francês numa rádio, é muito chato isso, né? É muito ruim isso. Gente, foi tão maravilhosa essa entrevista para mim. Eu fui péssima não, eu fui boa naquele conhecimento que eu tinha no momento, ou seja, não muito, na minha fluência, não muito da língua. Mas foi muito bom para mim que quando a gente saiu da rádio, eu abracei a Cris, eu tava com vontade de chorar. Não é muita novidade, né? Eu me emociono, eu choro. Eu segurei a mão da Cris, eu falei assim, como eu tô feliz de você ter brilhado. Como eu tô feliz de você ter divulgado a nossa oxitocinas com tanto carinho, com tanto amor, com umas palavras tão de verdade. E eu tô muito feliz comigo por eu estar me sentindo muito bem com isso, por eu não estar com ciúme, por eu não estar com inveja, que esse foi durante muitos anos o meu desafio de vida. Leonina, né, gente? Então o palco é sempre o palco. Então, você desenvolver a humildade e a sabedoria de saber que em alguns momentos você vai ser a protagonista e em outros momentos outras precisam e devem ser a protagonista. E quando você se sente feliz com isso, aí é um caminho que a gente vai acelerando toda a nossa reconexão com aquilo que a gente tem de melhor. Me falem. A Cláudia, nós foi, nós vai. Nós foi, nós vai, mas no francês, né? No francês, nós foi, nós vai no francês. Então, gente, para que eu chegue nesse estágio de transformar aquilo que eu não me orgulho de mim, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para o machucado. Eu preciso passar metiolate, o que arde pra caramba. Eu preciso ter essa coragem. Como é que é com vocês aí? Vocês conseguem perceber quando as tuas emoções, os teus sentimentos estão lá sentindo algumas características que você não se orgulha de você mesma? Me conta. Aninha, Jana, Marlise, eu não vou perguntar sobre o que é não, porque isso é muito íntimo, né? Quando a gente consegue falar, é sinal que a gente já está curando isso. Mas é muito importante que a gente veja. É muito importante mesmo. Faz sentido isso que a gente está falando até agora, gente? Eu vou estar seguindo aqui. Me digam, escrevam para mim. O caminho que a gente tem... Deixa eu pegar um pouquinho da água. Hoje não tem copinho, hoje tem garrafinha de ginástica. Eu sempre peço para que vocês, quando estiverem aqui no nosso Cá Entre Nós, que a gente tenha sempre um caderno e uma caneta para a gente anotar algumas coisas legais, porque o Cá Entre Nós, a nossa intenção é jogar algumas sementinhas que vão reverberar depois em vocês, né? Algumas ideias que vão amadurecendo ao longo dos dias, ao longo das conversas que você tem com outras pessoas. Então é muito legal você anotar para que você fique 100% focada aqui. A Ana escreveu, é maravilhoso poder perceber isso. Ana, é maravilhoso, mas dói, não dói? Dói. Não é fácil. É maravilhoso porque acaba sendo libertador. Então, quando a gente começa a perceber que é maravilhoso, significa o seguinte, cara, eu estou prestando atenção, eu estou consciente, eu estou 100% no meu presente e eu quero mudar. Eu não quero continuar sendo a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser mesmo assim, Gabriela. Não! Eu quero crescer e florescer. Não dá para você querer ser Gabriela e para você crescer e florescer. São dois caminhos completamente diferentes. Completamente. A Ana escreveu, eu já identifico, falo para mim mesma, Dona Ana está com dor de cotovelo, ressignifica.
Dona Ana, você tá com dor de cotovelo, ressignifica. Isso é muito legal porque a gente tá olhando para nossa sombra. A gente não é só luz, a gente não é só o amor, a paz, a alegria, a gente também é raiva, é ciúme, é inveja. Quanto mais eu nutro, eu presto atenção em quem eu sou por inteira, nessa dualidade de sombra e de luz, melhor eu vou conseguir levar um pouquinho de luz para as minhas sombras. E é por isso que nós estamos aqui. Isso é o crescer e florescer. Não é estar 100% espiritualizada, maravilhosa, em paz, zen. Não dá. A vida de verdade não é assim. Dá vontade de afogar o marido no lago, dá vontade de afogar a amiga voluntária no lago, dá vontade de jogar o filho no lago, dá vontade de se jogar no lago de vez em quando, mas a vida é assim. A gente tem vontade, mas a gente não faz. A gente começa a trabalhar esses sentimentos. A Cláudia escreveu, faz todo sentido. Nossos sentimentos e pensamentos mais negativos são difíceis de serem aceitos, mas estar consciente que eles existem em nós nos ajuda a querer mudar e transformá-los. É o primeiro passo, Claudinha. Se a gente não presta atenção, se a gente joga embaixo do tapete, ferrou. Fica naquela coisa toda só de gratidão aqui, gratidão ali, sem realmente trabalhar quem nós somos de verdade. E a gente tem que trabalhar de verdade, porque se a gente não trabalha, a vida cobra. A vida cobra. Nada que não seja verdadeiro é sustentável, nada. E eu tô falando sustentável pra gente de verdade. Os outros podem achar que tá com uma vida maravilhosa. Mas aí começa a dar um buraco, começa a dar uma... Você tem tudo, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem uma vida legal em família, mas tá dando um buraco. Por quê? Porque você não tá se olhando. E pra se olhar, a gente precisa olhar para as nossas cacas. E aí, o que a gente faz pra gente poder melhorar e realmente aceitar isso que a gente não tem de tão legal e começar a transformar, né? É um caminho de autoconhecimento, pronto. Eu sei que é um termo batido, eu sei que é um termo... Mas a gente pode trocar o termo, então. Vamos falar, é reforma íntima. O que eu estou fazendo por aqui? Como é que eu posso ser melhor? O que eu tenho de melhor qualidade que hoje eu quero usar? Hoje eu quero sentir cada uma das minhas células vibrando, se eu sou amor, se eu sou paz, se eu sou entusiasmo, o que eu tenho de bom como qualidade que eu posso colocar hoje em prática? Então, esse é um trabalho de autoconhecimento, ponto. Não importa se você é empreendedora, se você é dona de casa, se você limpa a casa, se você é milionária, se você não tem um puto furado, o autoconhecimento é para todas nós. E quanto mais a gente se autoconhece, mais sustentáveis nós ficamos em outras áreas da vida. Então, o que a gente pode fazer para a gente se olhar com esse olhar de maior compaixão, mas sendo mais prático, para a gente poder transformar aquilo que a gente não se orgulha? 3 pequenas ações. Vamos lá? Primeira coisa. Quem quiser colaborar, pode colaborar aqui, tá? Primeira ação para a gente poder realmente acolher o nosso não melhor. Eu não vou falar que é o nosso pior, eu vou falar que são pontos a serem transformados, tá? Primeira coisa é acolha. Se você tentar, o Deepak tem uma frase que ele fala o seguinte: se você tentar se livrar do medo e da raiva sem saber o que significam, eles ficarão mais fortes e voltarão. Olha que bonito. Do Deepak Chopra, aquele médico indiano que vive nos Estados Unidos há muito tempo. Se você tentar se livrar do medo e da raiva sem saber o que significam, eles ficarão mais fortes e voltarão. Então não adianta jogar embaixo do tapete. Então vamos nos acolher. Segundo ponto, identifique que parte da sua personalidade precisa ser trabalhada com mais paciência, né? Que precisa ser trabalhada com mais compaixão. Por quê? Poxa, a Dona Ana, que a Ana colocou como exemplo aqui, é a Dona Ana. Eu tô com uma dorzinha de cotovelo, o que é? Eu tô com ciúme porque a pessoa tá num ponto na carreira, por exemplo, que tá lá na frente e eu tô aqui atrás. Será que essa pessoa não pode te ensinar algumas coisas, mesmo sem ela saber? Será que você não pode se colocar numa posição de aprendiz com aquela criatura para você aprender? Não para você se comparar, porque se comparou, ferrou, gente. A gente pode se inspirar. Quando a gente começa a se comparar, é uma bola presa que a gente coloca nas nossas pernas e que a gente não consegue caminhar. A comparação, ela drena toda a nossa energia.
Então, a segunda ação muito importante, depois do se acolha do primeiro, é você identificar que parte da sua personalidade, das suas atitudes precisa ser melhorada. Poxa, quando eu sou desafiada, eu fico meio sem paciência com a pessoa. Então, deixa eu desenvolver mais paciência. Deixa eu me colocar no lugar da pessoa também. E me colocar no lugar da pessoa com empatia, não é eu no lugar da pessoa, é eu incorporar os valores dessa pessoa e tentar me entender com os valores dela. Porque aí fica mais fácil da gente entender a linguagem, a maneira com que ela fala. Porque às vezes ela é um pouco rude pra gente, mas assim, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira daquele jeito, falando de uma maneira mais rude. Às vezes a pessoa, sei lá, é de exatas, você veio de humanas, que é mais acolhimento, que é mais vem aqui, é mais ou menos assim. Então assim, tenta desenvolver esse olhar de mais paciência e de empatia para você depois ver por que aquilo está te incomodando, porque aí fica mais fácil. Então, a segunda ação é essa, é identificar essa parte da sua personalidade que te incomoda e trabalhe para transformá-la. Terceiro ponto. Oi, Manu! A Ira escreveu, que bonitinho, comparação é a morte da felicidade. Perfeito, Ira. Comparação, ela drena tudo que a gente tem de melhor, tudo. Porque eu só vejo a grana verde do vizinho, eu não vejo os meus, 1.000 hectares aqui que estão florindo, eu não consigo ver as minhas flores. Eu só vejo, às vezes, o capim do vizinho que está tão bonito, capim. Mas eu não tenho olhos para poder agradecer e valorizar o que eu tenho. Semana passada a gente falou sobre gratidão, o estado o estado de viver em graça. Quem não viu, depois assiste aqui, né? Oi, Manu, seja bem-vinda. Então, primeiro passo, se acolha. Segundo passo, identifique que parte de você que precisa ser transformada da sua personalidade. E terceiro, crie uma pequena ação que represente o seu melhor em relação a essa situação. Crie uma pequena ação que represente seu melhor em relação a essa situação. Eu recebi um exemplo da Maria há umas 2 semanas que foi muito bonito. A Maria, ela está casada há 6 anos e tem uma diferença cultural muito grande do marido. E eles estavam entrando em choque e tal. Então a gente trabalhou algumas coisas e ela me disse que teve uma situação em que ela começou a gritar, falar. Não foi aquele grito, mas foi uma voz mais elevada. E aí ele elevou a voz muito mais do que a dela. Então sabe aquela gritaria em casa? E ela viu que ela tinha começado. Ela passou, saiu da sala e ela me disse que passaram assim, falou assim, Geisa, passaram umas 2 horas eu na cozinha, veio dentro de mim, falando assim, escuta, se você quer melhorar a tua comunicação com essa criatura que você ama, que tem um monte de coisas, outras coisas boas, e que vale a pena você se dedicar, e você começou a gritar, o que você poderia fazer para ser mais proativo, para ser focado na sua luz, para poder levar um pouquinho de luz para suas sombras? O que ela fez? Ela foi lá, ela falou assim, ele ficou 2 horas sentado, nem respirava no sofá. Parecia uma estátua. Chegou lá e falou assim, pôs a mão no ombro dele e falou assim, amor, e desculpa por eu ter gritado. Eu poderia ter falado a mesma coisa sem gritar. Ela falou que ele é muito duro e ele nunca pede desculpas. Ele olhou para ela assim, primeiro admirado por ela ter pedido desculpas. Ele não acreditou que ela estava pedindo desculpas, porque ele gritou muito mais do que ela, né? Ele deve ter feito um escarcéu. Ele gritou mais alto do que ela. Ele olhou para ela e falou assim, me desculpa também, eu não devia ter gritado. Ela falou que pela primeira vez em 5 ou 6 anos de casados, foi a primeira vez que ele pediu desculpas. Vocês estão vendo que assim, veio à tona o pior dela, né, numa situação X familiar, do relacionamento íntimo. Ela não teve uma atitude legal, mas que é uma atitude normal, humana, a gente grita, a gente tem que de vez em quando chutar o pau da barraca, e ela sentiu essa necessidade, mas ela estava consciente. E logo em seguida, depois de umas 2 horas, ela pediu desculpas, e foi de verdade, não foi só para inglês ver. E isso desencadeou nele, com o exemplo dela, para que ele também pudesse acessar o melhor dele. Vocês estão vendo que exemplo mais lindo esse? Eu falei assim, Maria, posso usar esse exemplo? Porque apesar de ser da Maria, eu sempre peço autorização para usar esse exemplo. Então, gente, quando vier aquilo que você não se orgulha, tá tudo bem, acolha.
tô morrendo de raiva hoje, tô morrendo de preguiça hoje, tô morrendo de tédio, tô morrendo de ciúme, tô morrendo de inveja. São sinais que você precisa olhar para determinada parte da sua vida, da sua personalidade, das suas atitudes. E atitude a gente muda. A gente pode mudar e é por isso que a gente está aqui. Porque no caminho do crescer e florescer, porque no caminho de Gabriela nada muda, nada cresce, nada floresce. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e serei sempre assim. Mas no caminho do crescer e florescer, a gente pode mudar sim. A gente pode acessar o nosso melhor sim. A Simone escreveu aqui, quem compara... para, quem admira, mira. Ensinamento para a vida, adorei! Quem compara, para. Gente, alguém tira foto para mim, porque depois eu vou colocar as pérolas do nosso Cá Entre Nós. Quem compara, para. Quem admira, mira. Mira para crescer. É isso aí, sim. É isso mesmo. Meninas, eu quero saber... Oi, Gé Gutierrez, seja bem-vinda. Gente, essas são as 3 pequenas ações que eu gostaria que vocês exercitassem, porque não adianta a gente só ouvir e se a gente não pratica. O conhecimento não posto em prática vira um estorvo. Vira e aumenta a nossa frustração, porque eu sei que eu devia fazer tal coisa e eu não fiz. Tenta colocar uma dessas 3 ações em prática. Se acolha, identifique que parte da sua personalidade, dos seus hábitos que precisam ser mudados. E terceiro, crie uma pequena ação que represente esse seu melhor em relação àquela situação. A Maria, então, com o marido, era a comunicação que ela queria melhorar, né? E ela mesma estourou. Depois ela recuou, pediu desculpas e ele, apesar de ter gritado muito mais do que ela, viu pelo exemplo, ela não precisou falar, pede desculpas pra mim, você gritou mais. Porque geralmente é isso que a gente faz, né? Pede desculpa, você foi muito pior do que eu. Não, ela viu a parte dela. Ela nunca vai mudar o marido. A gente nunca vai mudar o outro. A única pessoa que a gente pode mudar, e mesmo assim dá um trabalho do cão, mas é perfeitamente normal, pode ser desafiante, mas é perfeitamente normal e vale todo o sacrifício, é a nós mesmas. Eu vou dar os últimos, se você não muda, nada muda. É isso aí, Ira. Se a gente não muda, nada muda. O pedido de desculpas da Maria pro marido, foi simplesmente um ativador de energia para que ele recuasse também e ele pedisse desculpas. O nosso Cá Entre Nós está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado alguma coisa importante aí para você. Eu vou dar os últimos avisos para a gente finalizar aqui. Nessa sexta-feira é o nosso Café Oxitocinas, é o primeiro café de 2024. Em janeiro nós estávamos de férias e a gente está agora preparando o nosso café nessa sexta-feira. Começa às 9 horas, vai até às 11. Se você puder chegar 10 minutinhos antes para nos ajudar a arrumar as cadeiras, porque o restaurante Manora, no Manor, reserva uma área só para nós, e aí a gente faz um semicírculo, a gente põe as cadeiras assim. Eu sempre chego umas 8h15, eu já começo a preparar, mas se você puder chegar mais cedo, você é muito bem-vinda. Hoje a Maria de Vevé me perguntou, Geisa, quanto que paga? Tem que fazer inscrição? Como é que é? Eu nunca fui. Você que já veio, volte, seja muito bem-vinda. Você que nunca veio, não tem que pagar nada no café. Os nossos cafés estão se transformando em mini ateliês. Tem toda uma preparação para o nosso café. Você vai pagar 6 francos, que é para o Manor, que é o valor da bandeja, se você tiver o cartão Manor. Se você não tiver o cartão Manor, eu acho que é 6,50, 6,80, 7 francos. Você tem um café, uma bebida quente, com 6 pequenas porções para você tomar o seu café. A gente toma o café, então eu peço, chegue um pouquinho antes das 9, para a gente realmente começar a tomar o café às 9, porque às 9h30 começa todo o nosso trabalho desse ateliê leve, descontraído, gostoso, de acolhimento. No nosso Café Oxitocinas, que a gente faz é exercitar a nossa integração com integridade. É a gente valorizar onde nós estamos, sem se esquecer de quem nós somos e de quem a gente quer se tornar. Lembra do crescer e florescer? Bem diferente do caminho Gabriela. Aqui é o caminho crescer e florescer. É o caminho de se reconectar com aquilo que a gente tem de melhor. Qual o outro? Segundo aviso, você que está aqui na Suíça, reserva, agende, save the date,
Marca na sua agenda o dia 9 de março, é um sábado, uma atividade muito importante para todas nós, que eu ainda não vou contar tudo, mas assim, salva a data, reserva a data, dia 9 de março no sábado. A outra, eu vou a partir de semana que vem começar a contar o que a gente está aprontando para o dia 9 de março. E também vou começar a falar na semana que vem um dos nossos projetos mais lindos, que é a entrega da mentoria Reconectando com a Sua Melhor Versão, com valores sociais. Quem se interessar, já manda o seu nome para mim, porque a gente não está ainda com 100% definido, não posso oficialmente apresentar o projeto para você, te convidar, mas eu já quero saber, olha, se por um acaso nós tivéssemos a continuidade do patrocínio, quem gostaria de participar de uma mentoria com valores muito sociais, esteja você aqui na Suíça, esteja você no Brasil. 8 encontros gratuitos pela internet, uma plataforma segura, com 2 mentorias individuais, com todo o material didático, com e-book, com 2 e-books, enfim. Quem se interessar, você que esteja no Brasil ou espalhada pelo mundo, manda o seu nome para mim que eu estou criando uma listinha de expectativa. Porque assim que a gente bater o martelo, tiver tudo pronto, eu já vou, as primeiras pessoas eu vou convidá-las para participarem com a gente. Nós terminamos a nossa mentoria no 2º semestre. Ontem nós fizemos o Círculo Dourado e ele foi simplesmente maravilhoso. Nós precisamos das brasas umas das outras para manter a nossa brasa mais acesa. Isso é muito importante. Isso é um conto oriental que nos remete como se nós fôssemos gravetos e que por mais que a minha brasa esteja muito quente, com muito fogo, se eu sou separada das demais, o meu fogo acaba murchando, acaba se apagando. Então, por mais especial que você já faça alguma coisa, esteja num grupo seguro, esteja colaborando de alguma maneira, porque os teus talentos, a tua brasa, vai duplicar, duplicar e duplicar. É o que eu sempre falo. O grupo ele ajuda a gente a intensificar os nossos talentos individuais. O grupo ajuda a intensificar os nossos talentos individuais. Então, um grande beijo para você. Se alguém quiser deixar... bom dia, Guadalupe aqui de São Paulo. Bom dia, Rô, tudo bom? Seja bem-vinda, Raicinha. Ô, querida, não vejo a hora do nosso café, que coisa maravilhosa. A Claudinha já está aí esperando o nosso café. Eu espero vocês então no nosso café. Você que está no Brasil, você que está aqui na Suíça, você que está nos Estados Unidos, no Equador, me fale se você tem interesse de criar esse caminho durante 2 meses e meio, um passo a passo prático da nossa mentoria Reconectando com a Sua Melhor Versão, oferecida pela plataforma colaborativa Oxitocinas. Tem um monte de depoimento de pessoas aqui para você poder ver e para você sentir a vibração dessa mentoria que existe desde 2020. Ontem foi o nosso grande encontro. Se você gostou do nosso Cá Entre Nós de hoje, deixa sua mensagem aqui assim que eu postar. Estou postando agora, tá bom? Um grande beijo para você. Que a tua luz, que os teus talentos individuais, que tudo que você tenha de melhor venha à tona, que você consiga acessar essa sua luz e que quando não vier o seu melhor, que você tenha o discernimento de saber lidar com esse não tão melhor para você transformá-lo. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!